A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus que estamos na casa do Senhor, não é? Deus tem nos guardado, tem guardado a tua vida, a tua família, e nós só estamos aqui hoje porque o Senhor tem guardado a nossa vida, não é? E nós temos que agradecer a Ele pelas ricas bênçãos que Ele tem proporcionado para a nossa vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Realmente a saudade era grande, estava grande. Quero dizer aos irmãos que para mim é uma alegria revê-los, né? Estarmos aí juntos, congregando juntamente com os irmãos. Que maravilha, não é? Um momento que nós tivemos de virada de ano, mas o Senhor, mesmo estando longe em questão de distância, mas estávamos sempre perto, espiritualmente, em oração, né? Em pensamento em Deus, nas coisas do Senhor, e eu tenho certeza que Deus há de nos responder a todas as orações e todas as petições que fizemos a Ele, porque Ele é soberano. Amém, queridos? Então, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Você trouxe Bíblia? Amém? Coloque aí a sua Bíblia em mãos, abra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Glórias a Deus. Você encontrou aí, capítulo 37, do livro do profeta Ezequiel? Eu vou estar lendo alguns versos, irmãos, estejam acompanhando em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso no seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei com ele, como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Verso 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e padeceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Verso 12. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amados irmãos, capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, realmente é uma palavra forte para as nossas vidas. Uma palavra que Deus deixou registrada através do profeta, deixou escrita para que possamos entender algumas situações ou alguns segredos que Deus nos revela aqui esta noite. Veja, primeiro, Deus levantou Ezequiel para servir como profeta num dos tempos mais difíceis que
o povo de Israel estava passando. Tempo muito difícil. Deus vai e levanta um profeta chamado Ezequiel, um profeta que o próprio Deus o deixa como um profeta diferente naquela ocasião. Um profeta que tinha realmente uma unção diferente. Deus o levanta, Deus o escolhe, Deus o capacita, Deus coloca as palavras dele, Deus, na boca de Ezequiel. E então Deus levanta este profeta num tempo muito difícil para profetizar a vontade de Deus para o povo. Então veja, tudo preparação de Deus. Deus escolhe, Deus capacita, Deus ergue o profeta e Deus é quem dava as palavras para o profeta profetizar. Aliás, o verdadeiro profeta é assim, ele profetiza aquilo que Deus manda. Deus fala com ele e ele profetiza e ordena ao povo aquilo que Deus, ou a vontade de Deus, ele expressa através da sua palavra. Porque este é o profeta, ele recebe de Deus e profetiza ao povo. Ezequiel era um profeta digno, era alguém que não tinha nenhum tipo de limitação. Nada o impedia de fazer um excelente trabalho para Deus. Ele era alguém que estava trabalhando, servindo como profeta naquela ocasião. Ou seja, Deus o escolhe para uma obra diferenciada. Deus o escolhe para um momento diferente, para atingir os corações do povo que estava passando por uma situação muito adversa, uma situação contrária. E quais lições nós podemos tirar desse texto? Uma das primeiras lições é que nos mostra que nós podemos dar início a uma visão mesmo em tempos difíceis. Deus pega um tempo difícil, levanta um profeta e mesmo em meio a esse tempo difícil, Deus diz que pode-se viver uma visão diferente em tempos adversos. Coloque a mão no seu coração. Mesmo que o tempo esteja difícil, você pode viver um projeto novo sobre a tua vida. Mesmo que o tempo esteja difícil, Deus fará você viver coisas novas na tua vida. Haverá projetos novos sobre a tua vida, porque os tempos estão difíceis. Muitas vezes, nós mesmos dizemos, Senhor, como vai ser? Não sabemos, está difícil, está complicado, a situação tem se agravado, mas mesmo em meio a tempos difíceis, Deus é soberano para te dar um projeto novo, uma visão nova, para que você caminhe com Ele e saiba que Ele é quem está no comando da visão. Deus, Ele faz isso. Ele mostra que mesmo em tempo difícil, é possível viver uma visão dEle. É preciso viver algo que Deus tem para a nossa vida. Porque a vida que Deus escolheu para nós não depende da situação de tempo e hora. Não depende dos acontecimentos naturais. Se Deus tem guardado a nossa vida é porque a nossa vida está na mão dEle. E se Ele é o dono da nossa vida, haverá projeto novo sobre a tua história, mesmo em meio a dificuldades. Você acredita assim, meu irmão? Pode ter tempo difícil, pode ter adversidade, pode ter o que for, mas o Senhor tem um projeto sobre a tua vida. E quem acredita nele, saiba que viverá projetos novos mesmo em tempo difícil. Uma segunda lição que tiramos, que nós podemos permanecer fiel e com valores essenciais mesmo em tempos difíceis. Ezequiel era um dos únicos que estava fiel e permaneceu fiel mesmo em tempo difícil. Porque mesmo que toda aquela geração estava corrompida, mas Ezequiel conseguiu se preservar em meio àquela geração corrompida, para que Deus pudesse usar a vida dele e ele seguir como profeta escolhido nas mãos de Deus. Levante a sua mão, mesmo em tempo difícil. Eu quero profetizar que você vai, em nome de Jesus, preservar os valores cristãos sobre a tua vida. Você crê? Deus vai te ajudar a preservar. Deus vai te ajudar a preservar como uma igreja santa aqui na terra. Você vai conseguir, mesmo em tempos difíceis, mesmo em meio a um povo corrompido, você vai conseguir, pela graça de Deus, preservar os princípios cristãos sobre a tua vida. Isso que é importante para nós. Não importa como está, a essência cristã tem que estar preservada sobre a nossa vida. Deus nos capacita para isso. Uma terceira visão que temos também a respeito dessa palavra, que nós podemos levar as pessoas, ou nós podemos lutar
juntamente com as pessoas, mesmo em tempo difícil. O tempo está difícil, mas a luta pode continuar, a batalha pode continuar, porque o teu general é Cristo. É Ele quem está no comando desta batalha, é Ele quem te ajuda. Davi, quando ele ia batalhar, ele dizia: eu vou à batalha, mas eu só venço se Deus for comigo. Sabe por quê? Porque Davi sabia que mesmo ele sendo habilidoso com espada e com escudo, a vitória só estava se o Senhor estivesse com ele. Levante a sua mão. Se Deus estiver contigo, meu irmão, este ano é ano de vitória, é ano de batalhas, mas é ano de conquista. E eu profetizo conquista sobre a tua vida, conquista sobre a tua casa, conquista sobre o teu trabalho, conquista sobre a tua família. Haverá diferença sobre a tua casa, haverá espiritualidade diferente sobre a tua vida, e o nome do Senhor vai ser profetizado e vai ser engrandecido sobre a tua casa. Você que crê, levante a mão e adora, porque o Senhor nos chama para batalhar, mas para guerrear e vencer a batalha. Davi não perdeu batalha. Enquanto Deus estava com Davi, Davi não perdia a batalha. Quando Davi decide ficar no palácio e deixar com que os outros caminhassem, a batalha foi ganha pelos outros, mas a batalha dele sem Deus foi perdida. Sabe por quê? Porque Deus é quem garante a vitória. Sabe aquilo que Deus tem te dado? É isso mesmo, a frase é: Deus tem te dado. Não é a tua mão, não é a tua capacidade, não é a minha mão nem a minha capacidade, é o Senhor que tem feito maravilhas em teu meio. É Deus quem tem feito isso. E veja, visão de quê? Visão de novidade para a vida da igreja. Porque muitos, na virada deste ano, quem sabe não ficou com o pensamento dizendo: virou o ano, mudou o calendário, mudaram as coisas, mas o problema continua na minha casa. Mudou a situação, mudou o ano, mudou o calendário e nada aconteceu. Porque Deus não trabalha como nós achamos que Ele trabalha. O calendário gregoriano não é o calendário de Deus. O calendário de Deus é diferente. O calendário do Senhor não está baseado em anos e dias. Então, se ainda não aconteceu, eu quero te dizer: não desanima, porque o Senhor está no comando da situação. Ainda não aconteceu, virou o ano, é um novo ano para novas batalhas, mas as batalhas que ainda não foram vencidas, eu quero te dizer: continua na jornada, porque o Senhor é quem está no comando da tua vida. Nós não podemos basear a nossa vida em anos e calendários. Não aconteceu, mas vai acontecer. Diz aí para o teu irmão: não aconteceu, mas vai acontecer. Vai acontecer se Deus estiver no comando, se Deus estiver no barco. Agora, se eu e você desistirmos, aí não vai acontecer. Mas como a Vila Lucinda, esta igreja do Senhor não desiste, nós vamos caminhar com o Senhor, nós vamos batalhar as batalhas, nós vamos lutar com o Senhor, e as vitórias chegarão para a glória e o nome do Senhor. Chegarão. Ezequiel nos mostra isso. Primeiro, ele viveu uma visão diferente de todo mundo. Portanto, mesmo que todos estavam corrompidos e vivendo uma situação difícil, ele viveu o melhor de Deus na vida dele. Porque Deus não faz-nos viver algo novo ou a diferença baseado na situação da história, ou do mundo, da humanidade, ou daquilo que está acontecendo. Deus tem um projeto contigo. Então, se o projeto é contigo, Deus vai realizar o projeto que Ele traçou para a tua vida. Vai realizar. Segundo, ele permaneceu fiel. Isso aqui é uma das coisas mais difíceis para a nossa vida, inclusive nos dias de hoje. É permanecer fiel em meio às dificuldades. Nós já ministramos isso aqui, mas eu quero lhe trazer à memória essa reflexão novamente. Com certeza você deve conhecer alguém que já não está mais nos caminhos do Senhor por causa das batalhas. Alguém que de repente, porque passou por dificuldade, abandonou a igreja, saiu dos caminhos do Senhor, não teve força para continuar. E realmente nós sozinhos não temos força, mas nós temos que acreditar que o Senhor em nós nos dará força para guerrear as batalhas. E nós não vamos sair do caminho do Senhor, vamos permanecer fiéis para com Deus, porque fiel é aquele que prometeu para cumprir a obra sobre a nossa vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Fiel é Deus para cumprir aquilo que Ele te prometeu. E veja, partindo para o texto, olha o que o profeta diz aqui. Ele diz que quando o Senhor o leva em espírito a um vale de ossos, e quando a Bíblia diz que leva em espírito, eu entendo que tudo é espiritual. Se ele foi em espírito, a visão também é espiritual.
Se a visão também é espiritual, a lição também é espiritual. Nós não podemos confundir o espiritual com o carnal. Aqui é tudo espiritual. Portanto, se Deus o levou em espírito, Deus também lhe deu uma visão espiritual, que também lhe deu lições espirituais. Que neste ano nós possamos ter lições espirituais de Deus para a nossa vida. Que possamos ter menos lições carnais e mais lições espirituais. Que possamos ter menos encontros carnais, mas mais encontros espirituais com o Senhor. Que as batalhas que nós tracemos, nós temos vitórias espirituais. Você crê? Porque quem cuida do espiritual cuida de tudo, cuida da vida e principal da salvação. Portanto, que Deus te dê espiritualidade neste ano, que seja um ano de espiritualidade com Deus, que o Senhor cresça ainda mais sobre a tua vida e que você possa viver o sobrenatural de Deus sobre a tua história e que Deus possa te levar a lugares e te dar visões espirituais na tua vida. Levou a uma visão espiritual, o levou em espírito. E veja, quando ele recebe a pergunta de Deus: filho do homem, pode viver estes ossos? E ele responde: Deus, tu sabes. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando Deus leva ele para um vale de ossos, Deus estava mostrando uma situação que aos olhos humanos era irreversível. Imagine um vale de ossos, todos os ossos misturados. Quem olha aquela situação fala: isso aqui nunca mais tem jeito. Essa situação que eu estou pisando aqui é irreversível. Essa situação que eu estou vivendo não tem jeito. Não há quem dê jeito na situação que eu estou vivendo. Pois eu vou te dizer, quando Deus está no negócio, não há situação que seja irreversível. Levante a sua mão. Não sei, é uma cura, é um milagre, eu não sei o que você está precisando, mas não há situação irreversível. Há momentos em que nós falamos: Senhor, eu acho que não vai mais dar, eu acho que não tem mais jeito, dessa vez não dá mais. Mas aí Deus vai te mostrar que dá. Aí Deus traz a palavra dele e diz assim: se ossos através do meu poder pode reviver, eu posso realizar o milagre sobre a tua vida. Então levante a mão, porque haverá milagre, meu irmão, minha irmã, haverá milagre sobre a tua família. Não desista daquele que você tem orado, não desista daquela que você tem orado, não desista de pedir a cura sobre a tua vida. Talvez você até pensou que Deus não está querendo te curar, porque Deus pode todas as coisas, mas não sei se Ele está querendo. Mas eu vou te dizer, querendo você pensar isso ou não, a vontade de Deus é soberana, e eu profetizo que haverá milagre sobre a tua vida, haverá cura, haverá restauração, haverá novidade de vida, e a situação adversa que muitos disseram que não tem jeito, Deus vai transformar e vai ter jeito, e o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. Porque a situação do vale era irreversível, irmão. Aí Deus pergunta para ele: pode esses ossos reviver? Ele também não diz que não. Em outras palavras, ele diz: Senhor, eu não tenho como responder, mas o Senhor tem. Eu não tenho como fazer, mas o Senhor tem. Você está entendendo? Você não tem como fazer, eu não tenho como fazer, mas o Senhor tem. Eu não tenho como curar a sua vida, você não tem como curar a minha vida ou alguém que está clamando, mas o Senhor tem. Eu não tenho como converter aquele ou aquela que você está clamando de noite, mas o Senhor pode. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado e do erro, e eu profetizo que o Espírito Santo há de nos convencer, e não só a nós, mas aquele que você tem clamado, porque o Senhor é poderoso para converter pessoas. E eu profetizo que você vai viver uma família abençoada na palavra de Deus, no ano de 2022. Esta é a minha vontade. Isto é o que eu estou impulsionado pelo Espírito Santo a dizer para a tua vida: não desista, continue, porque aquilo que o homem diz que é irreversível, Deus transforma em reversível. Deus faz o milagre e todos terão que ver o milagre de Deus sobre a nossa vida. Porque, irmão, às vezes nós olhamos e falamos: essa enfermidade não tem mais jeito. Às vezes nós olhamos e falamos: já está de idade avançada. Quem olhava para a Sara achava que a idade dela já estava avançada, até ela mesma não acreditava. A Bíblia diz, a história diz, a Bíblia diz que o próprio anjo a repreendeu, aliás, repreendeu Abraão. Diz: a tua esposa está ali atrás duvidando. Está duvidando do poder de Deus. Poderia algo ser impossível para Deus? Irmão, levante a sua mão, porque está vindo do céu agora. Haveria algo impossível para Deus? Eu estou dizendo em nome de Jesus e pela autoridade que o Senhor está me dando nesse instante: não há nada impossível para Deus. Então continua acreditando, adorando, exaltando e buscando, porque o Senhor é quem realiza o milagre.
É Deus quem realiza. Ele não disse não, mas também não disse sim, porque ele não podia fazer nada. E às vezes nós estamos nessa situação, nós não podemos fazer nada. Quem nunca parou, olhou, quem sabe, para a esposa, para o esposo, ou alguém, algum familiar, algum amigo, e disse assim: rapaz, eu não posso fazer nada, pessoa, eu não posso fazer nada, eu não consigo mais fazer nada por essa situação. É nessa hora que o poder de Deus age sobre a nossa vida. É na hora em que nós declaramos que nós não temos capacidade alguma para tomar nenhuma atitude, é que Deus entra no quadro e muda toda a história daquela situação. É nessa hora. Ele diz: Senhor, tu sabes. E aí disse Deus: profetiza a estes ossos. Quando nós declaramos que só o Senhor é poderoso, aí Deus nos autoriza a profetizar. Porque se ele dissesse: pode, claro, se eu profetizar em teu nome vai acontecer, talvez não aconteceria. Porque quando nós confiamos no nosso braço, o Senhor fica só esperando o momento em que nós vamos declarar que nós não temos capacidade, para que Ele possa entrar com providência na situação. Quando Ele diz: olha, Senhor, tu sabes, eu não sei e ninguém sabe, mas o Senhor pode. Aí Deus o autoriza a profetizar. E quando Deus o autoriza, não tem como não acontecer. Quando Deus autoriza, não tem como não acontecer, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Deus, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele diz. E então Ele diz: profetiza aos ossos, e diz: ouvi a palavra do Senhor. A palavra de Deus é que nos dá vida. A palavra de Deus é que nos fortalece. A palavra de Deus é aquilo que nos leva a patamares em qual nós nem acreditamos que Deus poderia nos levar. É a palavra. A palavra do Senhor é o que nos mostra o caminho. A palavra do Senhor é a verdade e a palavra do Senhor é a vida. Quando nós estamos firmados na palavra e não em homens, na palavra e não em trabalho, em emprego, em empresa, nós precisamos do trabalho, emprego, empresa. E eu profetizo trabalho, emprego e boas empresas sobre a tua vida, para que Deus prospere em meio ao seu trabalho. Aliás, isto é bíblico: comerás do suor da tua fronte. Deus não nos daria uma ordenança que eu comeria do suor da minha fronte e não prepararia um trabalho para mim, se Ele sabe que eu não tenho capacidade. Então é Deus que prospera sobre a tua vida, Deus providencia o trabalho. Amém, glória a Deus. Mas o poder é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle. O trabalho é um veículo que Ele usa para te abençoar. Você crê assim? Eu profetizo portas abertas sobre a tua vida. Eu profetizo que Deus haverá de abrir portas sobre a tua vida, haverá de abrir portas e caminhos sobre a tua vida, caminhos que você nunca passou, mas o Senhor passará contigo, e você verá a grandeza de Deus sobre a tua vida e a tua família. Mas nesse instante, continue declarando que é Deus quem faz. É Deus quem faz. Aliás, há um salmo que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos e faremos menção do nome do nosso Senhor e Salvador. É isso que temos que declarar. É isso que temos que viver. Viver o que Deus tem para nós. Porque quando aceitamos a Deus, quando aceitamos a Jesus, os nossos projetos têm que estar na base dos projetos de Deus. E é por isso que muitos projetos não se realizam na nossa vida, porque não estavam baseados na palavra e em Deus. Nós temos que colocar os nossos projetos em Deus. Há uma passagem bíblica que diz assim: antes as nossas petições, as nossas, sejam conhecidas de quem? De quem? Do vizinho? Do marido, da esposa? Também. Mas antes, ele está dizendo antes de qualquer pessoa, antes de você dividir o teu projeto com alguém, divida com o Senhor. Porque aí Deus assinará ou não o teu projeto. Se Ele assinar, divide com quem tu confia. Se Ele não assinar, guarda para você como lição de que Deus muitas vezes não permite algumas coisas acontecerem.
E ele diz: profetiza sobre os ossos. E veja, quando a ordem é de Deus, acontece. Quando é Deus quem manda, acontece. Ele diz: profetiza sobre os ossos. E a Bíblia vai dizer que quando ele profetiza, ele começa a ouvir um ruído. Ele começa a ouvir um movimento. Ele começa a perceber o movimento dos ossos. E eles vão se ligando e vai criando tendão. E veja, olha só, Deus manda ele profetizar e diz o que é que vai acontecer. Exatamente. Deus diz assim: profetiza a esses ossos e diz a eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, olha lá, verso 5. Verso 6, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Mas olha o que é o tempo de Deus, irmão. Se Deus já falou que isso ia acontecer, o profeta já sabia que iria acontecer. Mas há um tempo para as coisas acontecerem. Há um momento. Veja, então ele profetiza, como fora ordenado, verso 7. E quando ele profetiza, houve um ruído, barulho dos ossos, e se ajuntavam, e osso com osso, olhei e havia tendões sobre eles, tal. Mas não havia neles o espírito, a vida não estava lá. Porque o processo não havia terminado. Ele profetizou, começou a acontecer, mas ele percebeu que não havia o espírito, a vida não estava lá. Mas na profecia, Deus disse que daria vida. Só não havia acontecido ainda. E eu quero que você fique de pé. Porque não havia acontecido ainda. Mas o processo estava continuando a caminhar. Ainda não havia acontecido. Mas a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o princípio, sim ou não? O princípio era osso seco, o meio do projeto, o meio do processo já tinha corpo, já tinha tendão, já tinha pele, já tinha tudo, mas ainda não tinha vida, porque ainda não era o tempo de Deus soprar vida sobre aqueles corpos que eram ossos e agora eram corpos. Sabe por quê? O processo pode demorar um pouco, mas se foi Deus quem prometeu, vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Deus maravilhoso e eterno, Pai amado, nos ajuda a aguardar o processo, nos ajuda a não nos precipitar, Senhor, nos ajuda a não sair do nosso lugar, simplesmente porque não estamos vendo aquilo que desejamos acontecer. Pai amado, nos ajuda a aguardar o Teu projeto e o Teu processo na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a não dar ouvidos às pessoas que dizem que não irá mais acontecer. Nos ajuda, Senhor, a olhar com uma visão espiritual, a olhar a situação no espiritual. E se ainda não aconteceu é porque não chegou o fim. Mas quando chegar o fim vai acontecer, porque é o Senhor quem prometeu para a nossa vida. Pai amado, nos abençoe e nos guarda. Nos ajuda, Senhor, a viver a visão da qual o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz. A Tua palavra diz, Senhor, em certo momento o Senhor olha para o povo e diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Deus, nos ajuda a ouvir a Tua voz e não dar ouvido a outro tipo de voz que sopra no nosso ouvido. Pai amado, nos ajuda a Tua igreja, Senhor, a aguardar o processo do Senhor sobre a nossa vida. Não nos permita sair do lugar enquanto o Senhor não terminar o processo e nos ordenar a andar. Deus abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos deixe essa palavra no coração para o dia, para a noite deste dia. Que não há situação que não possa ser revertida. Me subiu aqui a filha de Jairo. E Deus me impulsiona a dizer isso. Olha o que é uma situação revertida.
Quando Jairo procura Jesus, você conhece o texto. Quando ele procura Jesus, a filha dele estava para morrer, mas não estava morta. Estava enferma, mas não estava morta. Ele presencia o milagre da mulher que a Bíblia diz que havia um fluxo de sangue há 12 anos. E na visão humana, a demora daquele milagre fez com que a filha dele morresse. E quando ele estava conversando com Jesus após o milagre da mulher do fluxo de sangue, ou da mulher que tinha um fluxo de sangue e havia sido curada, a Bíblia diz que chega um mensageiro. Não é? Chega um mensageiro e diz assim: olha, não amoles mais o mestre, porque a tua filha faleceu. Para qualquer pessoa daquela ocasião, aquela situação era irreversível. Principalmente para aquele homem que veio dar o recado. Ele falou: nem amoles mais o mestre. Para de importunar o mestre, porque já não tem mais jeito. E às vezes nós ouvimos isso. Nós ouvimos isso do inimigo das nossas almas: não tem mais jeito. Agora é o fim. A enfermidade vai levar. Não vai viver. Mas o Senhor disse que aquele que é ovelha dele conhece a voz dele. E nós não podemos viver por causa da voz de outros. A voz que tem que soprar no nosso ouvido é a voz do Senhor, da qual nós servimos. Jairo olha para aquele homem, acredito eu que triste, cabisbaixo, falou: tua filha morreu, vamos embora. Vamos enterrar. Porque tem pessoas que chegam para nós e dizem assim: vamos enterrar. Não é? Tem gente que chega e diz assim: vamos enterrar. Eu te ajudo até carregar o caixão. Tem pessoas que é usado pelo inimigo que te ajuda até carregar caixão. Mas para ressuscitar só tem um. Tem uma multidão caminhando com o caixão e fazendo o cortejo. Uma multidão fazendo cortejo. Quando a multidão que adorava encontra com a multidão do cortejo, ali há uma parada. Quando para, Jesus vai até o esquife, ou caixão. Alguém se movimentou para tentar ressuscitar o menino? Ninguém. Nem os discípulos. Preste atenção. Nem os discípulos se movimentaram. Nenhum chegou em Jesus e falou: Jesus, tu és mestre. Eu sei que o Senhor pode ressuscitar o filho desta viúva. Ela veio lá da cidade de Naim. Olha quanta gente, Senhor. Olha quanta gente está com ela chorando. Olha quanta gente carregando o caixão. Olha quanta gente enterrando o sonho dela. Olha quantas pessoas se compadecendo, até se compadecendo mesmo, de verdade. Mas não podiam ajudar. Não tinham a capacidade para ajudar. Mas quando Jesus encontra pelo caminho, Jesus é o único. Preste atenção, Jesus é o único. Ele é o único que vai até o caixão, toca naquele menino que estava morto, traz o menino à vida e entrega para sua mãe. E depois que isso acontece, aí vem os críticos. Mas ele não é sumo sacerdote, não é mestre, não pode tocar em defunto. Ele não é nazireu? Para ir lá ajudar ninguém, mas para criticar, faz assim, ó, tá assim, ó. Mas nós vamos viver o sobrenatural de Deus aqui nesta igreja. Você vai viver o sobrenatural de Deus aqui nessa igreja. Você não vai dar ouvidos à voz de multidão. Você não vai dar ouvidos a pessoas dizendo solta Barrabás. Você vai estar lá embaixo esperando Jesus descer da cruz do Calvário e fazer: filho, eu estou aqui para te ajudar. Você crê? Jesus é o único que pode nos ajudar.
E a Bíblia diz que quando Jairo escuta aquela voz, e aqui eu encerro, quando ele escuta aquela voz dizendo, tua filha morre, já morreu, perdão, sua filha já morreu. Nem precisa mais levar Jesus lá. Aí Jesus, que é o único, diz aí para o teu irmão, Jesus é o único que virou para aquele homem e falou assim, não temas, vamos lá na tua casa. Mas a menina está morta, não importa, vamos lá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Só que tem um detalhe, irmão, não é todo mundo que vê as coisas acontecerem não, viu? Porque desse mesmo texto a Bíblia vai dizer que quando ele entra, há uma multidão chorando, ele diz, a menina dorme. Aí um monte de gente começa a rir, duvidar. Aí Jesus faz o quê? Bota todo mundo para fora. Porque às vezes Jesus bota para fora, viu? Aquela multidão que estava rindo simboliza as situações adversas sobre a nossa vida. Jesus é o único que pode expulsar a situação adversa da nossa vida. Sabe o que é interessante? Que ele convida 3 para entrar com ele. Quantos discípulos eram? No total eram 12. Mas por que ele só chama 3? Já parou para pensar? Se eram 12, quem escolheu os 12? Jesus. Quem andava com os 12? Jesus. Jesus ensinava 9, 8, 7? Não, ele ensinava os 12. Mas por que tem algumas situações que Jesus não chama os 12? Chama só alguns. Quando Jesus sai de dentro da casa e entrega a menina, imagina quanto glória não teve, né? Só que ele entrega a menina para o pai, mas o milagre da menina levantar da cama, só 3 viram. Porque tem multidão para rir e criticar. Mas fique tranquilo, você é um dos 3 que vai ver o milagre na tua vida. Você é um dos 3 que vai ver o milagre na tua vida. Você é um dos 3 que vai ver o milagre da salvação daquele, daquela, do filho, da filha. Você é um dos 3 que vai ver a cura. Porque você está debaixo da autoridade de Cristo. Amém? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.